Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará, iremos trabalhar aqui mais uma bateria de questões a respeito da nossa disciplina de legislação extravagante, certo? Hoje nós iremos trabalhar aqui especificamente a lei aí de abuso de autoridade, certo? Tema aí tópico muito cobrado aí nos concursos carreiras policiais, certo? Esperamos aí que venha algumas questões aí de relevância na prova dos senhores, beleza? Então hoje nós iremos trabalhar aí 10 questões da lei de abuso de autoridade, certo? Então sendo sempre aqui muito objetivo, certo? Sem enrolação, sem muita conversa, beleza? Então quero já convidar você aqui, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Deixa aí o gabarito de vocês e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também, que nós estaremos sanando a dúvida de todos vocês, certo? Bem rapidinho aqui, ó, quero deixar aqui à disposição de vocês ainda o nosso combo da Polícia Penal do Ceará. Nosso combo aí está composto pelo nosso edital verticalizado, certo? Você vai também ter acesso aí ao Vadimeco todo atualizado, abordando todas as leis do seu concurso de forma atualizada, compilada, enriquecido aí com diversas súmulas, diversos mnemônicos, macetes de concurso, certo? Espaço para anotação, material aí perfeito, excelente. E você vai contar aqui com um caderno de questões, ó, com 1.300 questões, certo? 1.300 questões focando na Polícia Penal do Ceará, certo? Então você quer um material aí para a reta final, vai te auxiliar bastante esse nosso material, certo? Está no preço aí super acessível. Clica aqui no link da descrição, vai lá no nosso site e adquire, se vocês vão receber diretamente no e-mail de vocês, certo? Caso vocês queiram receber uma amostra desse material, tem um link do WhatsApp aí, você entra em contato diretamente comigo, eu já te envio lá, certo? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos já iniciar aqui nossas aulas, focando aí na nossa banca IDECAM, Lei de Abuso de Autoridade. Então, pessoal, vamos lá, a questão número 1 em tela, diz o seguinte, ó, com relação aos sujeitos do crime trazidos pela Lei número 13.869, né, nossa Lei de Abuso de Autoridade, podemos afirmar que, então, vamos ver aqui nossa alternativa que está correta, conforme aí nossa Lei 13.869, nossa Lei de Abuso de Autoridade, beleza? Então, vamos lá, letra A diz o seguinte, é sujeito ativo, ó, do crime de abuso de autoridade somente servidores da administração direta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. E aí, senhores, apenas aqui, ó, somente servidores da administração direta, ou aqui de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios e do território, que pode aí cometer o crime de abuso de autoridade, certo? Então, fica aí a pergunta para vocês. Vamos ver aqui nossas próximas alternativas. Ó. Letra B é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade de qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Letra C, ó, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade de qualquer agente público efetivo da administração direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. A letra D, ó, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. E, por fim, a letra E é sujeito ativo do crime de autoridade, abuso de autoridade, qualquer agente efetivo da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Bom, nossa questão aqui, senhores, ela quer saber quem é o sujeito ativo aí do crime de abuso de autoridade. E aí, pessoal, qual das alternativas aí está correta conforme nossa lei? Senhores, é o seguinte, ó, conforme aqui a nossa lei 13.869, especificamente, ó, lá no artigo 2º, certo? Onde vai tratar aí sobre o sujeito ativo, ela diz que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não. Então, pode ser servidor ou não, certo? Da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios do território. Ou seja, então vejam lá, vejam só, vai ser qualquer agente público, seja ele servidor ou não, da administração direta ou indireta. Não somente da administração direta, nem somente da administração indireta, certo? Então ele vai abordar aí todos os agentes públicos, seja ele servidor ou não, da administração direta ou indireta, certo? Então, gabarito aqui nossa questão número 1, ó, letra B, ó, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, ó, servidor ou não, da administração direta e indireta.
ou fundacional, ó, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, certo? Então aí, conforme o artigo 2º da nossa Lei de Abuso de Autoridade, perfeito? Então, o gabarito da nossa questão número 1, letra B, apenas aí para nós identificarmos quem é o sujeito ativo desse crime, perfeito? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, tem como características: letra A, cria crimes, não autoriza regime inicial fechado por ter todas as penas brandas de detenção e não autoriza interceptação telefônica. B, cria crimes, tem somente pena de detenção e autoriza interceptação telefônica. C, cria crimes, tem penas mistas de detenção e reclusão e autoriza interceptação telefônica. D, cria crimes, tem penas severas todas de reclusão e admite interceptação telefônica. E não cria crimes e não autoriza regional, aqui ó, não autoriza regional inicial fechado, certo? Então, vamos lá. Qual a alternativa aqui correta, conforme a Lei 13.869, nossa Lei de Abuso de Autoridade? Senhores, primeiramente, todos os crimes aí de abuso de autoridade são puníveis com detenção, certo? Eles vão ser punidos aí com detenção. E quanto a essa situação aqui de interceptação telefônica, ó, não é cabível, certo? Não é cabível aqui nos crimes aqui de abuso de autoridade, certo? Pois a lei lá de abuso de autoridade, no seu artigo 2º, inciso 3, ele restringe aí no máximo até o, o crime por detenção, certo? Então, ela não enquadra aqui a lei de abuso de autoridade, certo? Então, a pena, só para você ter uma ideia, a pena de reclusão ela deve ser cumprida em regime fechado, certo? Semiaberto ou aberto. A de detenção, que é no caso aqui da lei de abuso de autoridade, ela vai começar em regime semiaberto, certo? Então, essa interceptação telefônica, ela não vai enquadrar os crimes aí que estão como detenção, certo? Ou seja, iniciei no regime semiaberto, beleza? Conforme aí a Lei 9.296, a Lei de Interceptação Telefônica. Então, sabendo disso e também sabendo que os crimes de abuso de autoridade, eles são puníveis com detenção, certo? Nós ficamos aí com o gabarito da nossa questão número 2, letra A. Cria crimes, não autoriza regime inicial fechado, certo? Por que não autoriza em regime inicial fechado? Porque os crimes de abuso de autoridade, eles são puníveis com detenção. Detenção vai começar como? Regime semiaberto, certo? Então, de fato aqui não autoriza, certo? A letra B, ó, cria crimes, tem somente pena de detenção e autoriza interceptação telefônica. Não autoriza interceptação telefônica, certo? Aqui, ó, tem penas mistas de detenção e reclusão, negativo para reclusão, certo? Todas de reclusão também não, certo? E letra E, ó, não autoriza inicial fechado e não cria crimes. No caso aqui, ela cria crimes, certo? Então, questão número 2, letra A, ficamos aí com o gabarito. Letra A da nossa segunda questão, perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão aí de abuso de autoridade. Questão número 3, ó. Com relação à Lei 13.869, que tipifica o abuso de autoridade. Então, vamos ver aqui nossa alternativa correta, certo? A letra A diz o seguinte: policiais, civis e militares podem figurar como autores das condutas ali tipificadas como criminosas ou contravencionais. Pessoal, contravencionais não, certo? A Lei de Abuso de Autoridade aí define crimes, certo? Então, os crimes aí de abuso de autoridade e não contravenções, beleza? A letra B, ó. Policial militar João primário, então ele é primário aqui, foi condenado por abuso de autoridade, por ter adentrado a casa de Epaminondas, na cidade de Quixadá, sem o seu consentimento e em desacordo com disposições constitucionais legais. Na hipótese, não estará sujeito à perda do cargo como efeito da condenação. E aí, senhores, o policial militar João foi condenado, crime de abuso de autoridade, certo? Mas frisando aqui que ele era o quê? Réu primário, certo? Então, só lembrando que está condicionado aí a ocorrência da reincidência em crime de abuso de autoridade para que ocorra a perda do cargo, certo? Ou seja, só aqueles reincidentes nos crimes aí de abuso de autoridade que podem perder seu cargo, certo? Então, no caso aqui de João, como é o primário, ele não vai aí não vai estar sujeito à perda do cargo, conforme aí nossa alternativa. Então, letra B está correta sim, certo? Letra B está correta, sendo o gabarito nossa questão número 3, certo? Perfeito aqui, ó. Conforme lá o artigo 4º, certo? Da nossa lei de abuso de autoridade, vocês vão ver lá os efeitos da condenação, certo? Então, a perda do cargo aí, ela vai se restringir aí a reincidência, certo? Então, nesse caso aí está perfeito, correto, conforme a nossa lei. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, ó. A letra C diz o seguinte: pessoas alheias aos quadros da administração não estão sujeitas às suas penas quando concorre para ação criminosa de autoridade, porque
essa condição, sendo pessoal, é incomunicável a terceiros. Senhores, negativo, certo? Não é incomunicável a terceiros. O sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade é apenas o agente público, certo? Então, crime próprio. Todavia, como condição especial, o agente público funciona como verdadeiro aí elementar desses delitos, certo? Então, comunique-se ao particular que eventualmente concorra, certo? Na condição de coautor ou participe para a prática aí dos crimes aí do abuso de autoridade, certo? Então, ele é comunicável, sim, certo? Então, alternativa incorreta. Letra D, ó. Prevê crimes dolosos e culposos, negativo, certo? Lei de abuso de autoridade prevê apenas crimes, ó, dolosos, certo? E letra E, ó. Por serem altamente reprováveis as condutas que tipifica, não se admite na hipótese de condenação a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Negativo. Se admite sim, certo? As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade, certo? Estão previstas lá no artigo 5º, certo? Então, você vai ter lá a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, certo? Com perda dos vencimentos e das vantagens, certo? Então, alternativa incorreta, pois se admite sim, certo? Então, ficamos aí com o gabarito da nossa questão número 3, letra B, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 4. O policial militar, por ocasião da captura de um homem que exercia a mercância ilícita de drogas na orla de Fortaleza, deixou de identificar-se. Nesse caso, pode afirmar que, letra A, Lei 3.869, Lei de Abuso de Autoridade, define a conduta de deixar de identificar-se ou identificar-se facilmente ao preso por ocasião de sua captura como crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Senhores, negativo, certo? A Lei de Abuso de Autoridade estabelece que todos os crimes aí são de ação penal pública incondicionada, certo? Incondicionada e não aqui condicionada à representação, certo? Então, por esse motivo, a alternativa A incorreta, certo? O certo aí seria aí ação penal pública incondicionada, certo? A letra B, ó. A sua conduta será considerada crime de abuso de autoridade se praticada com a finalidade específica de prejudicar o capturado ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E aí, senhores? Pessoal, perfeito, certo? De fato, aí, lá no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Lei de Abuso de Autoridade, estabelece que as condutas serão consideradas como crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, certo? Então, perfeito aqui, ó, gabarito nossa questão número 4, letra B, conforme aqui, ó, nosso artigo 1º, certo? Lá no parágrafo 1º. Artigo 1º, no parágrafo 1º, certo? Então, sim, com a finalidade específica prejudicar o outro ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, certo? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra C, ó. Caso condenado por crime de abuso de autoridade, lhe poderá ser imposta, consoante previsão legal, o pagamento de prestação pecuniária como pena restritiva de direito substitutiva da privativa de liberdade. Senhores, negativo, certo? Não existe aqui, não traz aqui esse pagamento de prestação pecuniária como pena restritiva de direito na nossa lei de abuso de autoridade, que nós vamos ter lá o quê? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, certo? E a suspensão do exercício do cargo da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e vantagens, certo? Não teremos aqui essa situação de prestação pecuniária na lei de abuso de autoridade, perfeito? Letra D, ó. Na hipótese de sofrer sanção administrativa pela prática da conduta mencionada, não poderá ser condenado por crime de abuso de autoridade. Senhores, as penas previstas na lei de abuso de autoridade são aplicadas independentemente, certo, das sanções de natureza civil ou administrativas, certo? Então, alternativa aí incorreta, certo? E por fim, letra E, ó. Caso não estivesse exercendo suas funções, mas atuasse a pretexto de exercê-las, não se aplicaria a lei número 13.869, a hipótese trazida pelo anunciado. Senhores, negativo, certo? A lei de abuso de autoridade, certo? Define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, certo? Ó, ou a pretexto de exercê-las. Conforme aí o artigo 1º da nossa lei, certo? Então, a alternativa é incorreta, certo? Tanto você que esteja exercendo sua função como atuando a pretexto de exercê-la, você responderá sim,
pela lei de abuso de autoridade, certo? Então, perfeito, fechando a questão número 4, ficamos com o gabarito da nossa questão, ó, letra B, certo? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. A Lei 13.869 definiu os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Caso o agente seja reincidente na prática do crime previsto na referida lei, é possível que ele seja inabilitado para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de. Então, pessoal, falando aí que no caso da reincidência na prática dos crimes aí de abuso de autoridade, certo? Então, falando aqui de reincidência. Reincidência. E qual será o período aí, certo? Que ele ficará inabilitado para exercício do cargo, mandato ou função pública. Até 30 anos, de 1 a 5 anos, de 3 a 15 anos ou de 4 a 20 anos. Senhores, conforme lá o artigo 4º, certo, da nossa lei de abuso de autoridade, certo? Quando ele traz lá os efeitos da condenação, ele traz no seu inciso segundo a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, certo? 1 a 5 anos, certo? Então, gabarito aqui, nossa questão número 5, ó, ficamos com a letra B, certo? Então, nesse caso aí, da reincidência na prática crime previsto nessa referida lei, é possível que ele seja inabilitado pelo exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 5, letra B, questão aí bem simples, mas seguimos aí para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão número 6. Ó. Considerando a reincidência em crime de abuso de autoridade, o condenado pela prática de novo crime de abuso de autoridade poderá ficar inabilitado pelo exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de. Senhores, questão aqui praticamente a mesma questão passada, certo? Mudou aqui o contexto, mas é a mesma pergunta com a mesma resposta, certo? Acabei filtrando aqui a questão da banca, ela acabou com concursos diferentes, cobrando aqui a questão de forma bem parecida, certo? Então, falando aí de novo da reincidência do crime de abuso de autoridade, será que ele será inabilitado aqui para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. É interessante que vocês podem perceber que a banca ela cobrou aí 2 vezes, então repetiu aí esse mesmo assunto com a mesma resposta nos concursos, certo? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, gravem aí. Caso de reincidência, o crime de abuso de autoridade será de 1 a 5 anos, certo? A sua questão aí da inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública. Perfeito? Então, questão aqui bem importante, bem pertinente, que vocês lembrem desse período, certo? Então, Gabriel, nossa questão número 6, letra C. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 7. Ó. A Lei 13.869 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Os crimes prescritos pela referida lei caracterizam-se por condutas praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar o outro ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. A respeito dos crimes de abuso de autoridade, é correto afirmar que, então vamos lá, letra A, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por suspensão do exercício do cargo, função ou mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com perdas dos vencimentos e das vantagens. E aí, senhores? Pessoal, alternativa incorreta, certo? Conforme o artigo 5º, ó, conforme o artigo 5º, a nossa lei de abuso de autoridade traz as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdades previstas nessa lei são: inciso 2, suspensão do exercício do cargo da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, como está aqui na nossa alternativa, certo? Com a perda dos vencimentos e das vantagens, certo? Então, a alternativa é incorreta, e existe sim essa previsão aqui no nosso artigo 5º, na nossa lei de abuso de autoridade, perfeito? A letra B, ó, a sentença penal que reconhecer ter sido ato de abuso de autoridade praticado em estado de legítima defesa não faz coisa julgada no âmbito civil, administrativo e disciplinar, podendo o agente ser responsabilizado civilmente ou disciplinarmente. E aí, senhores? Pessoal, negativo, certo? Faz coisa julgada sim. Então, conforme nosso artigo 8, certo? Artigo 8 da nossa lei de abuso de autoridade, faz coisa julgada sim, certo? Então, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo disciplinar, sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, certo? Então, alternativa também incorreta. A letra C, ó. A condenação do acusado torna certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para preparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Senhores, perfeito, certo? Perfeito aí, alternativa C, ó. Sendo aqui o gabarito da nossa questão número 7, certo? Conforme aí o artigo 4º da nossa lei de abuso de autoridade, certo? Que ele traz aí os efeitos da condenação. Então, lá no inciso 1, ele traz tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, certo? Então, considerando aí os prejuízos por ele sofrido. Então, perfeito aqui, gabarito nossa questão número 7, ó, letra C, certo? E por fim, a letra D traz o seguinte: os membros do judiciário podem ser sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade, se contraria a jurisprudência dominante do STF. Pessoal, negativo, certo? Negativo. Certo? Aqui lá no artigo 2º da nossa lei de abuso de autoridade traz que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, certo? Da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Isso aí, certo? Vocês já sabem aí, mas não se limita, certo? Mas não se limitando, certo? Esse agente público a quem? Aos membros do poder judiciário, certo? Ocorre aí que é incorreto afirmar que a divergência na interpretação da lei na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade, se contraria a jurisprudência dominante do STF, certo? Então, é o que trouxe aí essa alternativa ser incorreta. Veja lá que no artigo 1º do parágrafo 2º da nossa lei de abuso de autoridade, ela traz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, certo? Então, aí não configura abuso de autoridade. Perfeito? Então, alternativa D incorreta. Gabarito nossa questão número 7, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Com base na Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, analisa os itens abaixo. Então, vamos lá, pessoal. Temos aqui 3 itens. O primeiro diz o seguinte, ó. A divergência na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Senhores, correto, certo? Foi o que acabamos de ver aqui na nossa questão anterior, certo? A divergência aí na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, ela não configura abuso de autoridade, certo? Conforme o artigo 1º, certo? Parágrafo 2º, certo? Artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei de abuso de autoridade. Então, alternativa 1 aí, ó, correto, certo? Alternativa 2, ó, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, desde que seja servidor público. Senhores, negativo, certo? Sujeito ativo aí do crime de abuso de autoridade será qualquer agente público, servidor ou não, certo? Então, não precisa aqui, ó, ser especificamente servidor público, certo? Será aí servidor ou não, certo? Conforme o artigo 2º da nossa lei. Então, alternativa 2, ó, incorreta, certo? E a 3, será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público, ó, apenas editar a queixa. Senhores, negativos, certo? O Ministério Público aqui não cabe só apenas editar a queixa, mas como também repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, certo? Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso, certo? Então, são diversas medidas aí que o Ministério Público pode tomar, não apenas editar a queixa. Por esse motivo, alternativa 3, ó, incorreta, certo? Então, ficamos aí com apenas a alternativa 1 correta, sendo gabarito nossa questão número 8, letra A, certo? Apenas a 1 está correta, perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 9, ó. À luz do regime legal do abuso de autoridade, caso o policial militar constranja determinado preso, mediante violência, a exibir uma tatuagem que era motivo de curiosidade pública, haverá a prática de, letra A, crime com pena de reclusão de 4 a 8 anos, B, crime com pena de prisão simples, C, crime com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência, D, crime com pena de prisão simples sem prejuízo da pena combinada à violência, e é crime com pena de reclusão de 4 a 12 anos. E aí, senhores, quais das alternativas aí está correta conforme o contexto da questão? Então, senhores, conforme o artigo 13 da nossa lei de abuso de autoridade, ó, vejam aí, artigo 13, certo? Da nossa lei de abuso de autoridade, lá no inciso 1, ele vai trazer lá aqui, ó, constranger o primeiramente no nosso artigo 13 traz o seguinte: constranger o preso ou detento mediante violência grave, ameaça
ou redução de sua capacidade de resistência. A. Inciso 1. Exibir-se ou ter-se o corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, certo? Será a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, certo? Questãozinha um pouco mais complicada, mas vejam como a Banca Idecan está cobrando, certo? Então será a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Então, ficamos aí com o gabarito da nossa questão número 9, ó, letra C. Vocês podem conferir aqui lá no artigo 13, certo? No inciso 1, essa situação aqui da pena, no caso aí de você exibir aí o corpo ou parte aí do corpo do preso, certo? Então, gabarito da nossa questão número 9, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, ó, finalizando aqui nossa bateria de questões a respeito da lei de abuso de autoridade, certo? Espero estar ajudando. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa aí que não ficou bem esclarecido, deixe aí nos comentários. Tem meu WhatsApp aí também, entre em contato comigo que a gente explica, dá uma orientação, certo? Então, nossa aula aqui, o nosso intuito é trazer uma aula bem enxuta, bem objetiva para adiantar aí a situação de vocês, certo? Então, o interesse aqui é que você já venha, certo? Ter estudado a lei de abuso de autoridade, você está vendo esse vídeo agora, dá uma estudada na lei de abuso de autoridade, depois volta aqui e faz as questões, certo? Faz as questões aqui mais de uma vez, certo? Conforme aí as semanas vão passando antes da sua prova, volta ao vídeo, revisa aqui as questões. É interessante você faça isso para massificar aí todas essas situações da lei de abuso de autoridade, não só nessa lei, mas como nos nossos outros assuntos que nós estamos abordando em diversos outros vídeos, certo? Você é novo aqui no canal, tem uma playlist aqui só focando no concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Então pesquisa aí no nosso canal a playlist Concurso Polícia Penal do Ceará, você vai ter aí mais de 10 aulas só de resolução de questões especificamente para esse concurso focando na banca e DECAM, perfeito? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, não deixe de se inscrever para que nosso canal possa crescer e alcançar mais concurseiros ainda. Estamos com diversos projetos aí excelentes para a direção aí dos concursos carreiras policiais, perfeito? Então vamos finalizar aqui nossa 10ª questão com chave de ouro, certo? Só lembrando aqui, ó, que o nosso combo da Polícia Penal está disponível aí no link da descrição, certo? Clica aí no link, vai lá no nosso site ou fala comigo aí no WhatsApp que a gente envia esse material aqui. O material está com preço super acessível, certo? Caderno aí com 1.300 questões, vade-mecum, tal verticalizado. Essa reta final aqui é excelente que você esteja com esses materiais em mão, certo? Então vamos lá. A questão número 10 diz o seguinte: Abraão, soldado da Polícia Militar, foi acusado de ter cometido crime de abuso de autoridade. Ocorre que, após a instrução processual, a sentença penal reconheceu que o ato imputado ao réu fora praticado em estrito cumprimento do dever legal. Então vamos lá. Nesse caso, é correto afirmar que, letra a sentença faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. Letra B, a sentença faz coisa julgada em âmbito administrativo disciplinar, mas não no civil. Letra C, a sentença não faz coisa julgada nem no âmbito civil, nem no administrativo disciplinar. E letra D, a sentença faz coisa julgada em âmbito disciplinar, mas não no âmbito civil administrativo. E letra E, a sentença faz coisa julgada em âmbito civil, mas não no administrativo disciplinar. Senhores, vamos lá. Conforme o artigo 8º da nossa lei da abuso de autoridade, certo? Ela diz o seguinte, ó, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício do regular do direito, certo? Então, no caso aqui, ó, reconhecer o imputado fora praticado em estrito cumprimento do dever legal, certo? Então, se enquadrando aqui perfeitamente no que se diz, o que diz aí nosso artigo 8º, certo? Então, vai fazer coisa julgada tanto no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, certo? Então, gabarito da nossa questão número 10, ó, letra A, certo? Então, fechando aqui com chave de ouro nossa bateria de questões de abuso de autoridade, certo? Minha gratidão a todos vocês que ficaram até o final. Deixa o gabarito aí das questões que vocês acertaram aí nos comentários. Deixa aquele like, aquele feedback positivo e até a próxima aula.